de transportar esses bichinhos no nosso dia a dia, né? Quem tem bichinho sabe que eles fazem parte da nossa família mesmo. E não dá, dependendo do momento, de excluir do bichinho, de algum passeio, de algum momento que a família vai passar junto. Se esse lugar é distante, tem que saber exatamente como transportar o seu animal. Veja na reportagem. Viajar é uma delícia. E quem possui animal de estimação geralmente considera a possibilidade de levar o bichinho nos passeios, especialmente os que envolvem distâncias curtas e que podem ser feitos de carro. Mas, com medo do animal ficar estressado ou de se machucar durante o trajeto, muita gente desiste da ideia. A verdade é que, tomando alguns cuidados com a segurança, a experiência de curtir o passeio na companhia do melhor amigo pode ser sim agradável e muito, muito mais divertida. Ah, eu adoro. Eu acho que eles fazem parte da família, mesmo eles têm que ir conosco. Mas algumas pessoas optam pelos hotéis, né, pelas hospedagens, dependendo do período também. Se você é dessas que não consegue deixar o bichinho para trás, então é melhor você saber exatamente como transportar para que ele vá em segurança e para que você não tenha nenhum tipo de contratempo com relação à documentação. Tem uma questão burocrática para você se preocupar. Para falar sobre isso, a gente está recebendo a Fernanda Fragata, que é veterinária. Bem-vinda. Tudo bem, Fernanda? Obrigada. Tudo jóia. Bem-vinda ao Revista, viu? E quem tá aqui com a gente também é o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tudo jóia? Bem-vindo. O Eduardo tá com o Greg, é isso? Gente, o Greg tá tão afim de dar um rolezinho pelo estúdio, né? Olha só, se jogando. Acho que ele quer ir lá pro Leão falar oi pra ele. Ai, que lindo que você é! Como você é gostoso, ele é feliz, animadão. Olha que delícia, gente. Com calor, né? O Pug já fica... ele já é eufórico. E eu não sei acalmar cachorro, sei só botar eles pra cima. Vem pra cá, então, Fê, vamos conversar sobre isso, porque é uma questão importante, como eu tava falando. Além da gente se preocupar com a questão segurança dos animais na hora do transporte, porque tem toda uma regulamentação envolvida também, tem a questão da papelada que a gente precisa levantar, que né? muitas vezes acaba transformando essa viagem em um transtorno. Né? Então, da mesma forma que a gente vê passaporte, toda a documentação com antecedência, eles também precisam ter tudo isso organizado. Quais são os documentos que os animais precisam? O que a gente precisa? Para qualquer viagem, seja aérea, no carro ou através de ônibus, rodoviária, você precisa estar com as vacinas em dia, tá? Porque você pode ser parado por um guarda e ele vai pedir essa documentação. Um atestado de saúde do veterinário, recente, atestando de que ele está com a saúde em plenas vigor. Condições, ok, né? E se você vai viajar de avião para fora, as exigências aumentam. E para cada companhia aérea, dependendo de cada destino, você tem uma exigência que pode ser diferente. É mesmo? Então, se for destino nacional, pode ser que tenha uma documentação específica, internacional, outra documentação? O destino nacional acaba sendo mais uniforme, porque a gente está dentro do território, são as nossas leis. O problema é quando você vai para fora, porque aí a gente está sujeito às leis do país de destino. Então, por exemplo, no Japão ou Europa, eles precisam, além das vacinas, além do atestado de saúde, além do documento expedido pelo Ministério da Agricultura, que autoriza esse transporte, eles precisam de um exame certificando de que a vacina de raiva tem o efeito adequado, ou seja, isso é uma sorologia, uma titulação de como ele respondeu àquela vacina. Nossa, que difícil. Então, para isso, você precisa ter feito a vacina com pelo menos 30 dias antes do exame, e aí esse exame vai ser feito 30 dias antes da viagem, porque ele demora 30 dias para ficar pronto. Né? Então, 30 dias antes ou mais. Então, muitas vezes isso pega o dono de surpresa e aí ele não começa aquela correria, às vezes não vai dar tempo de viajar. Por isso que é importante, assim que você pensar em viajar para algum lugar, já começar a fechar pacote, que isso a gente faz com antecedência também, ao mesmo tempo já começa a reparar nesses detalhes. Então, só resumindo, a questão nacional, porque como o dólar está bem caro, as pessoas imaginam que nesse final de ano vão se preocupar mais em viajar dentro do Brasil. Claro, tem gente que viaja para fora, ok, leva o seu bichinho, aí precisa realmente prestar atenção em regulamentações específicas. Mas dentro do Brasil, tanto transporte aéreo quanto rodoviário, a documentação é a mesma? O GTA também é necessário para transporte rodoviário? Rodoviário não. Não? Só o atestado de saúde, na maior parte das vezes, só o atestado de saúde e a carteira de vacina já está ok. Mas para aéreo, então, precisa do guia de transporte animal. Detalhe, dependendo da raça, do tamanho do animal, a companhia aérea transporta ou não esse animal. Então, tudo isso você tem que ver com antecedência. Então, planeja a viagem e entre em contato com a companhia escolhida para ver, olha, eu tenho um animal de tal raça,
né? Ele pode ir, não pode, ele pode ir dentro da cabine ou não. Por exemplo, tem companhias que animais até 5 quilos podem ir junto na cabine. Isso é tão Outras, gostosinho. animais até 10. O Willow já foi comigo Às pra vezes Bahia, isso também dentro da cabine. vai poder deixar que você escolha qual companhia aérea você vai viajar, se você quer que ele esteja com você. Outra coisa que é muito importante as pessoas atentarem é para o tamanho da caixa de transporte. Imagino que deva ser por isso que algumas empresas barram o tamanho do cachorro, Sim. porque a caixa, ela tem que ter um tamanho específico, que o cachorro fique confortável aqui dentro e consiga dar uma volta dentro Tem que dar uma volta em volta completa. dele mesmo, né? Isso. Vamos mostrar com o nosso querido Greg que está aqui, ó. Essa caixa é ideal para ele? Esse é o tamanho do Gregório. Gregório, ai que fofo, adorei. Vamos botar o Greg aqui então. Vamos ver se ele vai... Normalmente ele entra super fácil, vamos ver. Vai lá, Greg. Você é animadão, Greg. Pode jogar as fichas no chão, não tem problema não. Vamos lá. Ó, então, esse Então, caso ele do Greg... consegue ficar de pé. Ó, E vocês viram que ele Esquenta a entrou de frente e fez a volta. porque eles gostam de então ficar com isso a é cabeça. importante. Ele precisa ter o conforto necessário para conseguir virar para frente, para trás, da forma que ele quiser, ficar Isso, deitado, deitar, sentado. levantar. Uhum. Então, isso o veterinário pode ajudar nessa informação? Pode ajudar, porque assim você tem vários tamanhos e aí você vê qual o seu animal se adapta mais. E Tá. antes da viagem, para não ser uma coisa traumática, né? Em casa, você põe um brinquedinho lá dentro, né? Põe uma comidinha lá dentro, para estimular ele a entrar. Ia ser um lugar que não seja traumático, para ele não vincular aquilo só a uma coisa ruim ou estressante. Né? Tá. E com o tempo, eles já estão bem habituados e é assim que nem o Greg. Você né? é a favor Abriu, daqueles ele já remedinhos entra. que deixam o animal mais tranquilo? Eu tô dizendo pelo seguinte, muitas pessoas não querem se separar do bichinho, aqueles cachorros pequenos que parece que já vêm programados para latir. E aí, a gente tem que pensar que eles podem incomodar o restante da aeronave num nível meio elevado. Já aconteceu comigo, por isso que eu tô dizendo. Não sou contra, claro que as pessoas têm que estar juntas, próximo do seu animal, principalmente esses pequenininhos que ficam estressados, né? Eles ficam num nível de estresse muito alto, então estando do lado do dono, imagino que eles fiquem mais tranquilos e mais calmos, né? Aí, nesse caso, é importante que o dono, conhecendo o seu animal, pense num remedinho para deixá-los mais tranquilos. Isso tem que ser discutido com muito cuidado com o veterinário que já cuida desse animal. Por quê? Porque existem alguns riscos com essas medicações. Então, nenhuma medicação é 100% segura. E aí você pode ter, essas medicações principalmente causam depressão respiratória, podem causar arritmia. Então, se é um animal cardiopata, se é um animal que já tem, por exemplo, a raça, o Pug, né, a raça do Greg, tem um risco ainda muito maior de tomar esses sedativos. Tá. Então, de ter uma parada respiratória, de ter uma diminuição dessa capacidade respiratória, e aí o que era para tranquilizar acaba se tornando um pesadelo. Tá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas raças podem, outras não. E aí a gente tem que pesar isso bem com o veterinário para poder ver se é o caso ou não. Agora, tem alguns animais que ficam tão estressados que o estresse acaba sendo pior. Exato. E aí a gente acaba Então, levando isso em consideração. De Mas repente são fazer um exame poucos casos. cardíaco para saber se ele é um animal que consegue Sim. tomar esse remédio e tudo mais. Então isso é importante Fazer uma saber. avaliação prévia, fazer Tá. um teste em casa antes ou no próprio veterinário para ver como ele vai responder a essa medicação. Tá. Mas na maior parte dos casos a gente contraindica. Tá. Agora tem a questão das identificações que a gente deve colocar no animal também. Você indica colocar o chip, por exemplo, principalmente Sim, se você está viagem- viajando para outro lugar. Viagem internacional é obrigatório. É obrigatório? Sim. O Japão é o que tem a maior lista de obrigatoriedade. É? Mas é obrigatório para a identificação do animal. E aí todas as informações, então você vai com as informações em forma de papel, impresso, com a documentação e também vai tudo nesse chip. Então chegando lá, eles vão com o leitor identificar esse animal e pegar essas mesmas informações para ver se batem as informações do tá. chip com as informações que você está levando. Deu para perceber que a gente tem que ficar atento com muita coisa mesmo, né? Greg, você curte um colinho? Vamos com a gente para lá? Porque aí eu quero mostrar nessa outra bancada aqui, ó, que tem outras situações, outras questões envolvidas no transporte também. Caixinha a gente já mostrou, essa seria para um animal um pouco menor, né? Isso. Gato também tá na mesma parada, né? Gato e animais também. exóticos, ferrets? Então, animais exóticos é mais complicado porque você tem ainda que ter a liberação do IBAMA, então você precisa ver com uma antecedência muito maior. Tá. Tá, então e tem for, sei lá, também um lagarto, algumas uma tartaruga. restrições de transporte, né, para outros países, então é uma coisa que você tem que ver com bastante antecedência. Às vezes não vale a pena você, dependendo do tempo que você vai permanecer nesse local, não vale a pena vale esse a pena. transporte. Agora, esse aqui é o leitor do chip, é isso? Esse que é o você tá leitor falando do agora? chip Ó. e ele é capaz de ler qualquer chip e essa numeração ela é única, mesmo que existam várias marcas de chip. E o chip, o aplicador
É uma agulha um pouco calibrosa, grossinha, né? E aí dentro dela vai injetar no animal esse grãozinho aqui de arroz, um pouco maior que um grão de arroz. Em cima, então, querido. E aí, depois que você colocou, ele não sai mais. Então, mesmo com cirurgia, é difícil você estar retirando esse chip. Então, ajuda muito também na segurança, né? Que aí você acaba tendo como identificar o seu animal. É bom que isso vai ficar pro resto da vida depois, né? A carteirinha de vacina, então é importante. Tem que ter o selo do fabricante, que é onde comprova qual é a vacina, qual a validade dessa vacina, a data, o carimbo e a assinatura do veterinário. Né? Então você tem que ter tudo isso. Não adianta só um relatório do veterinário assinando. Precisa ter a comprovação de qual foi a vacina que foi dada. E para oferecer comida e água ao longo da viagem? Eu estou vendo que tem aqui um recipiente para colocar água. Esse recipiente é prático para você dar água para o animal. Mas a gente, dependendo do percurso, se for curto, a gente recomenda que não dê nada antes e nem durante a viagem. Para evitar vômitos, para evitar que ele queira fazer xixi ou acabe ficando mais agitado durante a viagem. Agora, viagens mais longas não tem jeito, aí a gente precisa estar fazendo isso. Esse daqui é um cinto de segurança que é muito utilizado para viagem de carro. Só que tem que tomar muito cuidado com o tipo de coleira que você vai usar. Coleira de pescoço pode enforcar o animal. Então, o indicado é usar sempre com coleira peitoral. Entendi. Mas eu ainda prefiro e eu acho mais seguro a caixa de transporte. Porque o animal pode querer pular, pode fazer alguma manobra ali e ele tá mais solto no carro, não tá tão preso. E mesmo ir para frente, então a gente vê muitas vezes o cachorro com a cabeça para fora, né, durante a viagem, e isso causa, além de causar problema, né, com a guarda de trânsito e mesmo de segurança, para eles é muito ruim porque isso dá otite, dá problemas nos olhos, conjuntivite. E a gente tem que lembrar também o seguinte, a gente está aqui hoje enfatizando as viagens que você vai fazer no final do ano, nos feriados e tudo mais. Mas é muito importante lembrar que no dia a dia a gente também transporta nossos animais dentro do carro, dentro da cidade. E pode ser tão ou mais perigoso do que um transporte rodoviário. Existe muito menos fiscalização. Direto a gente vê um cachorro com a cabeça para fora do carro, muitas feliz, sem ter a menor noção do motorista, né? Qualquer freada que você der, o seu animal pode voar dentro do carro, bater no para-brisa, bater no vidro, se machucar gravemente e com a gente nada acontecer. Então é interessante as pessoas também começarem a ter essa consciência de que transportar o animal dentro do carro também não precisa ficar levando toda a documentação o tempo todo, mas uma caixinha de transporte, é muito indicada, o meio mais seguro, seja cão, gato é imprescindível. Não existe outra forma de transportar gato que não seja para a segurança dele, para tranquilidade dele e para a segurança de todos que estão no carro. Gente, só para lembrar, que eu imagino que esse barulho dele ficou aqui no meu microfone, tipo, com a conversa toda. Não é porque a coleira tá apertada ou porque eu tô apertando ele. Não, é porque ele é assim 24 horas. O tempo todo. Eles são ofegantes e quando fica agitado, fica mais ainda, né? E faz um barulhinho, parece que ele tá roncando mesmo. Você é muito bonito, Greg, se animou a nossa conversa aqui, porque ele é espivitadão, né? Ele é cheio de energia, ele tem que 10 delícia. anos, mas ainda tem uma alma de jovem. Eu tava reconhecendo você de algum lugar, é de lá mesmo. Hospital Sena Madureira, não é isso? Senamadureira.com é o site para você entrar em contato com a Fernanda Fragata, que é veterinária. Eu quero também agradecer, claro, ao hospital pela liberação da Fernanda e lembrar você que para mais informações sobre a emissão do Guia de Transporte Animal, que é o GTA, tem um escritório de defesa agropecuária aqui em São Paulo que você pode ligar. Anota o telefone, esse telefone é importante. 3865-2388. 3865-2388, tá bom? Muito legal. Quero agradecer também ao Greg. Ai, que lindo. Tem beijinho? Fofo. E também o Eduardo, que ficou com a gente. Pode pegar ele aqui, Eduardo, por favor. Obrigada, viu, querido? Até a próxima. Tchau, Greg. Oi, que fofo. Tchau, Fernanda. Tchau. Obrigada, viu, linda? Obrigada. Até a próxima, tá bom? Tchau. Muito importantes essas indicações, mesmo porque não é só uma questão de que a gente precisa fazer só para segurança, que é o item, na minha opinião, mais importante. Perdão. Mas se você não atentar para esses detalhes burocráticos, você pode chegar no guichê da empresa aérea e não conseguir embarcar. E aí ter que resolver o que você vai fazer com o seu animal. Então, assim, precisa realmente cuidar dessa papelada. A questão burocrática é importante.